Esse é um vídeo sobre propósito, mas eu te prometo que eu vou trazer aqui algumas reflexões contraintuitivas que vão expandir a sua mente a respeito desse assunto e com certeza favorecer o seu caminho em direção ao sucesso profissional. Caso você não me conheça, meu nome é Cecília Barreto, eu sou neurocientista e coach de carreira e tanto aqui quanto lá no Instagram a gente fala sobre escolhas profissionais, planejamento de carreira e tudo que você precisa fazer em direção ao sucesso. Já se inscreve aqui no canal se você ainda não é inscrita para você receber os lembretes dos vídeos e ficar por dentro de tudo. E também me acompanha lá no Instagram. Bom, vamos lá! A primeira coisa que eu quero que você pense comigo nesse nosso bate-papo sobre propósito é que a gente precisa ampliar esse termo e extrapolar o trabalho dele. O que é que isso quer dizer? Sempre que a gente fala de propósito hoje em dia, as pessoas querem encontrar qual é o sentido do seu trabalho, né? Se esse seu trabalho traz para você algum senso de realização, se gera um impacto positivo na sociedade, por que você exerce esse trabalho que você exerce. E sim, essa é uma visão bem interessante a respeito de propósito no trabalho, mas antes da gente entrar nisso, a gente precisa dar um passo para trás. Será que o nosso propósito não está muito mais conectado a nossa existência como seres humanos? Por exemplo, uma criança não tem trabalho, um idoso não tem trabalho, um adulto que atualmente está, sei lá, cuidando da casa ou cuidando de uma outra pessoa, não tem um trabalho formal, além de todo aquele trabalho que ele já exerce na casa dele. Será que a gente pode dizer para essas pessoas que elas não têm um propósito? É óbvio que não. Além disso, pensa aí comigo, a nossa sociedade, ela inventou o trabalho, né? É uma sociedade capitalista, estruturada dessa forma, que tem o dinheiro, que tem as empresas, que tem as instituições, cada um de nós exerce um papel profissional. Isso tudo foi uma invenção da nossa sociedade contemporânea. Então, me permita aqui ter uma conversa quase que filosófica e espiritual, eu juro que depois a gente volta para um aspecto mais prático, é que a razão para você existir, para você estar aqui na Terra, para você ser um ser humano e estar aqui comigo, não é simplesmente trabalhar em um trabalho específico. Eu realmente acredito que o nosso propósito é ser o melhor ser humano que a gente pode ser, evoluir, né, com a nossa personalidade ao longo da vida, trocar com as pessoas, gerar impactos positivos, fazer o bem a quem está perto da gente e viver a nossa vida da melhor forma, tirando uma experiência legal, sendo feliz e ponto final. Isso tudo que eu acabei de descrever é o que a gente chama de propósito primário mesmo do ser humano e nada tem a ver ainda com o seu trabalho. Dito tudo isso, eu espero que você tire um pouco o peso do seu trabalho de que ele justifique a sua existência como ser humano, porque não é o seu trabalho que vai justificar a sua existência como ser humano. Beleza? Agora, o contraponto disso tudo que eu acabei de falar é: você vai dedicar boa parte da sua vida ao seu trabalho, seu tempo é a coisa mais importante que você tem, é muito mais inteligente você fazer isso de uma forma que te traga satisfação, que te realize, que te preencha. É aí que a gente entra no propósito profissional. E talvez uma coisa que as pessoas já começam a refletir é: esse trabalho tem propósito? Esse trabalho não tem propósito? E aqui tá um outro erro grandíssimo, que é vincular o senso de propósito a atividades específicas. Ah, esse tipo de atividade aqui tem um sentido, tem um impacto, então tem propósito. Esse outro aqui não. Quando, na verdade, o que os estudos comportamentais comprovam é que o senso de propósito está muito mais na visão que você tem de determinada atividade. E eu vou te dar aqui um exemplo. Talvez uma arquiteta olhe ali para o dia a dia do trabalho dela e fale: ah, eu faço projetos de casa. E outra arquiteta, que faz uma atividade muito parecida com a primeira, olha para o dia a dia de trabalho dela e pensa: eu estou aqui criando lares para que as pessoas sejam felizes nesses lares. Então, numa mesma atividade, você pode ver profissionais que conseguem entender aquilo com um propósito, com sentido, e outros que não. É por isso que o que os estudos comportamentais comprovam é que o propósito está na visão que você tem de determinada tarefa e não na tarefa em si. Tá, Cissa. E como que eu vou identificar as tarefas, as atividades e até as áreas profissionais que eu consigo ver propósito? Essa é uma pergunta
pergunta que a gente precisa responder com base no autoconhecimento profissional. Se você tem clareza dos seus interesses, das suas habilidades, das suas preferências, você tem muito mais chances de escolher um trabalho para você que, no seu olhar, na sua perspectiva, tem um sentido em realizá-lo. Talvez não faça o menor sentido para as outras pessoas, e tá tudo bem, você não deve nada a ninguém. Como é que a gente começa essa jornada do autoconhecimento profissional? A minha sugestão é que você comece identificando os seus talentos. Talentos são facilidades que o seu cérebro tem. E por mais que você ache que você não tenha nenhuma, eu te garanto que você está errada. Todos os cérebros têm algumas facilidades e algumas dificuldades. O importante é você conseguir observar na sua vida o que você faz com certa naturalidade, o que você tem jeito para fazer, o que parece um pouco mais simples para você do que é para as outras pessoas. Essas são as suas aptidões naturais e escolher um trabalho que faça uso dessas aptidões naturais. Porque quando você consegue pegar o que você tem de melhor e colocar isso para fora por meio de uma atuação profissional, você sente que você está contribuindo e é daí que vem o seu senso de propósito. Tá bom, então eu já entendi que a minha existência na Terra não depende só do meu trabalho. Eu já entendi também que não existe um trabalho que tem propósito, que o que importa é eu encontrar um trabalho que eu enxergue sentido naquilo. Também compreendi que a resposta para esse dilema está no autoconhecimento profissional, começando pela identificação dos meus talentos. Mas então, Cissa, quer dizer que no dia que eu finalmente encontrar esse trabalho com propósito, eu vou poder exercer ele de graça e tenho que achar bom, mesmo sem ganhar dinheiro nenhum? A resposta é não. Vamos lá. Hobby é hobby. Por favor, vai exercer seu hobby, tá? Você pode ter várias atividades relacionadas a seu lazer que nada tem a ver com dinheiro. Trabalho voluntário também é trabalho voluntário. Pelo amor de Deus, vai escolher as suas causas e vai exercer seu trabalho voluntário sem pensar em dinheiro. Mas se a gente está falando de carreira, a gente também precisa falar de renda. Como que você vai ser remunerada por exercer esse trabalho com propósito? Tem muitas pessoas que acham que por você ser realizada, por você amar o que faz, por você ser muito boa naquilo, você deveria fazer de graça. E isso não faz o menor sentido. A lógica é exatamente o oposto. Se você vê sentido no que você faz, é boa naquilo e gosta, a tendência é que o seu desempenho seja muito acima da média e que você seja mais bem recompensada por isso. O propósito, ele precisa ser sustentado pelo dinheiro. Eu já vi vários profissionais que tinham potencial e que até viam propósito naquilo que eles faziam, mas quando eles não conseguem ser bem remunerados naquilo, eles acabam desistindo daquele trabalho. Por quê? Porque não houve dinheiro para sustentar aquele trabalho com propósito. E agora eu vou trazer o ponto mais importante, que é a minha maior crença em relação a propósito. Eu acredito que a maior contribuição que eu posso deixar para você é o pensamento que vai fazer uma diferença mais prática na sua carreira daqui para frente, se você realmente quiser evoluir em direção à realização profissional. Sempre que a gente fala de propósito, o verbo que está acompanhado com o propósito é o descobrir, né? Eu quero descobrir esse propósito. Como se fosse um mistério, como se fosse um segredo, como se tivesse guardado as 7 chaves, como se fosse uma agulha no palheiro. Essa visão muito passiva de eu tô aqui vivendo a minha vida esperando o dia que eu vou descobrir o meu propósito. Vai chegar uma fada aqui e vai me dizer qual é o sentido da minha vida profissional. Isso não te leva a lugar nenhum. Isso faz você ficar paralisada, isso faz você ter expectativas irrealistas, isso faz você ficar cada vez mais frustrada e insatisfeita. Eu sugiro que a gente troque esse verbo por escolher. Ao invés de descobrir o seu propósito, o que você vai fazer é escolher o seu propósito. Perceba que é uma mudança sutil, mas o verbo escolher traz uma autorresponsabilidade muito maior para o seu processo e permite que você tenha uma postura mais ativa diante disso. Tá, então eu quero ter um trabalho que me dê esse senso de realização, eu vou precisar fazer uma escolha, eu vou precisar tomar uma decisão. Quem vai resolver esse BO sou eu. Não adianta ficar aqui esperando a fada do propósito me dar a solução mágica. Se eu não me engajar no meu processo de autoconhecimento, de pesquisa de mercado, de tomada de decisão, de planejamento, de executar, de construir essa carreira, esse propósito não vai chegar até mim. E essa autorresponsabilidade
da escolha é o que realmente diferencia os profissionais que ficam estagnados esperando um propósito para sempre, reclamando, daqueles que finalmente conseguem conquistar um trabalho que faz sentido para eles e que eles são muito bem pagos também. É óbvio que eu quero que você seja esse segundo grupo daqui, então é por isso que eu tô te estimulando a escolher o seu propósito ao invés de ficar esperando essa descoberta. E como é que você vai fazer isso? Eu vou ficar muito feliz em contribuir com você. Os meus serviços vão ficar descritos num link que vai estar aqui embaixo, tá? Se você quiser conhecer sobre como eu posso te ajudar, como funciona o meu acompanhamento, clica aqui nesse link que todas as informações vão estar descritas. E por favor, se você tiver reflexões a respeito do tema, se você concorda com alguma coisa que eu falei, discorda de outra, o canal está aberto para o debate. Vou ficar também feliz se eu receber sugestões até para vídeos futuros, então você pode mandar aqui nos comentários, tá? E aí a gente se encontra no próximo vídeo. Um beijo e até mais!